Salve, salve pessoal, cá estamos aqui para a nossa live depois do jogo entre Palmeiras e LDU. Palmeiras fazendo 4-0, exatamente o placar de que precisava, não tomando gol. O Palmeiras tem tomado gol em muitos jogos, né? A maioria dos jogos, não foi vazado, nem foi ameaçado, né? Pelo time equatoriano e consegue uma histórica e heróica classificação para a final da Copa Libertadores. Então, a exemplo de 2021, Flamengo e Palmeiras farão a final. Terceira final do Palmeiras em 6 temporadas, quarta final do Flamengo em 7 temporadas. Os times dominantes do continente. O Palmeiras encerra aí uma sequência de eliminações em casa, em semifinais e outras fases de Copa do Brasil e também de Libertadores da América, e vai decidir o torneio com o Flamengo no dia 29 do mês que vem, de novembro, no estádio de Lima, lá o campo do Universitário de Lima, do Peru, né, palco daquela final também de 2019. E quinta-feira, com a definição dos classificados, dos dois times classificados para a final da Libertadores. Aliás, diz muito sobre o peso da competição, né? Como a Libertadores é uma competição muito peculiar, apesar de todo o domínio dos times brasileiros, a vantagem financeira, o poderio técnico e econômico, por exemplo, de Palmeiras e Flamengo, os dois tiveram que capinar sentado para se classificar, né? O Palmeiras uma virada espetacular, uma virada histórica, porque era muito difícil. Aliás, esses últimos dias perguntavam nos programas, debate, será que dá? Eu falei, claro que dá, mas é difícil, vai ter que não tomar gol, vai ter... E o Palmeiras fez tudo o que tinha que fazer. Não tomou gol, não foi ameaçado, apertou a LDU o tempo inteiro e conseguiu mais uma virada espetacular, como tinha conseguido contra o São Paulo, em final de Paulista, tinha conseguido contra o Água Santa também, em final estadual, entre outras reações espetaculares. É um time muito determinado e que hoje estava inteiro, uma reação física muito boa, pressionando o tempo todo ao estilo do Palmeiras. É um time que muito vertical em jogos assim, especialmente. Não é um time que fica trocando passe, esperando o momento de atacar. Ele martela, joga a bola na área, pressiona, e assim chegou a 2 gols no primeiro tempo, 2 gols no segundo, 2 gols do Veiga no segundo tempo, né? Ele que entrou, recebeu a bola do Vitor Roque para fazer o terceiro, bateu o pênalti, bem ao seu estilo, uma pancada no meio do gol, marcando o gol que levou o Palmeiras à final da Libertadores. É merecido, o Palmeiras teve uma virada espetacular, teve um momento de instabilidade em toda a competição, que foi a derrota muito feia, né, para a LDU por 3-0 lá na cidade de Quito, na altitude. E também uma outra coisa que fica bem clara, né, é como a altitude pesa muito para a LDU. A LDU é um time grande da América do Sul, é um time campeão da Libertadores, 2 vezes campeão da Copa Sul-Americana, eliminou nessa temporada o Palmeiras, o São Paulo e o Botafogo, que é o atual campeão da Libertadores, ficou à frente do Flamengo na fase de grupos. Então, a LDU é um time para ser respeitado, é um clube que tem que ser respeitado. Essa virada é sensacional. Alguém dirá, virou para cima de ninguém? Não, virou para cima de um time que eliminou 2 times brasileiros, ficou à frente do Flamengo na fase de grupos e que tem história na competição e nas competições sul-americanas. Sul-Americano, 2 vezes campeão, e Copa Libertadores, 1 vez campeão. Então, a LDU é um time importante do continente, claro, tem menos investimento que os times brasileiros, mas superou 2 deles, 3, na verdade, se você contar que ficou à frente do Flamengo na fase de grupos, e o Palmeiras teve que se esforçar muito para vencer. Porque, apesar de toda a tradição que já demonstra o time equatoriano, é um investimento muito menor, mas na Libertadores essas coisas ficam de lado. E foi preciso muito esforço, como era de se imaginar, era esperado, e o Palmeiras consegue uma virada sensacional, uma virada histórica que vai ser lembrada por muito tempo. E vai ser uma grande final, né, entre Palmeiras e Flamengo, porque são os 2 times mais valiosos aí do continente, os times com mais jogadores de qualidade, jogadores que têm peso, né? Então, acho que vai ser bem legal acompanhar essa decisão. Muito bem, a galera participando também aqui. O Randon falando que a LDU foi covarde. Eu acho que a LDU foi apertada, foi colocada contra as cordas. O time não teve nenhuma capacidade de ficar com a bola, de reagir, de fazer nada. A LDU ficou contra as cordas, foi apertado, o Palmeiras massacrou, encurralou o time equatoriano e conseguiu a vitória de que precisava, o placar de que necessitava, né? O Geri falando aqui que foi uma vitória sensacional do Palmeiras. Ele diz que isso não significa que o Palmeiras jogou bem. Ele não gosta do estilo do Palmeiras. Hoje era um jogo para buscar o resultado, não era um jogo exatamente para buscar grande exibição. Eu vejo dessa maneira. Hoje era um jogo para ganhar. Ganhar por 4 gols. Ganhou por 4 gols. O resto é secundário nesse contexto. Que imagem foda. Esse cara aqui é foda. Esse cara é um dos maiores treinadores que eu vi no futebol. Ele prometeu uma noite mágica para a torcida do Palmeiras e ele cumpriu. Abel Ferreira fez magia no Allianz Parque. Alan fez magia no Allianz Parque.
E esse cara merece muito pelo trabalho que ele faz, pela dedicação que ele tem, pela confiança que ele tem e que passa para os jogadores dele. Muita gente às vezes pensa, o Pilhado é flamenguista, ele é parcial. Mas não. Eu falo muito pela paixão que eu tenho pelo futebol. E o que esse cara faz é histórico. Tem que ser muito reconhecido. E tem gente que não gosta do Abel Ferreira como pessoa que quer criticar a carreira. Mas a carreira do Abel Ferreira é inquestionável. Terceira final de Libertadores, 2 títulos de Libertadores, 2 títulos brasileiros. Esse cara é o maior da história do Palmeiras e um dos maiores da história do futebol brasileiro. E essa imagem mostra a vontade que ele tem de ganhar, mesmo já tão vitorioso. E são 90 minutos que parece que duraram 3 horas, né? Isso é lindo de ver. Eu tenho um bordão, eu falo assim, eu respeito o futebol. Então, eu não gosto de ficar, sabe, essas coisas de hoje acabou, já ganhou, tal. Não é muito um caminho legal de se adotar, porque o futebol, às vezes, ele é mágico. E foi uma noite mágica, foi realmente uma noite daquelas para a gente guardar com emoção e lembrar por muito tempo. Porque se o Palmeiras também tinha tomado 3 numa semifinal de Libertadores, e isso é raro, também o Palmeiras poderia jogar em casa e muito bem. O que aconteceu em Quito, eu lembro a palavra que eu usei no linha de passe, nesta mesma situação uma semana atrás, é assustador. Porque o Palmeiras não competiu em Quito. O Palmeiras deixou o meio de campo vazio, permitiu que a LDU jogasse, e aquelas premissas que estavam lá em Quito e que fizeram a LDU marcar 3 gols, elas aqui não valeram. E era um Palmeiras bem diferente, era um Palmeiras assim, foi uma obra perfeita do seu autor, o Abel Ferreira, né? O Piquerez jogando por dentro do meio de campo, quando necessário ele abria e caminhava pela lateral, mas ele era o apoio ao Andrés Pereira e ao Maurício, 3 jogadores no centro para tentar barrar um lado que era muito forte da LDU, com o Villamil, o Grueso, que hoje jogou um passinho atrás, porque ele atuou um pouco mais adiantado lá em Quito, voltou o Cornejo, mas o Palmeiras dominou. Então o Palmeiras ganhou as divididas, o Palmeiras lutou muito mais do que nós vimos na altitude, mas lá não foi só a altitude, foi além da altitude. Por isso que eu fiquei assustado, foi surpreendente. E hoje o Palmeiras, não digo que surpreendeu, porque o Palmeiras mostrou do que ele é capaz neste período, nesses últimos anos, com o Abel Ferreira, realmente as coisas acontecem. E ele parecia ter uma certeza, né, sobre tudo que ocorreu aqui, esse cenário, que ele disse, né, é muito tempo. E o Palmeiras jogou direitinho, o Palmeiras foi consciente, o Palmeiras não queimou a bola, né, ficou desesperado. E aquele gol do Fux no finalzinho do primeiro tempo, já nos acréscimos, ali deu ao Palmeiras a certeza de que pelo menos chegaria nos pênaltis, porque faria o 3º gol. E fez o 4º também. Com o Veiga, que marcou 2, com o Vitor Roque, que deu 2 assistências. Então foi um Palmeiras gigante. O Alan no mano a mano, e aí vem a grande derrapada. Se o Abel derrapou em Quito, e eu entendo que o elenco do Thiago Nunes ele é curto, ele não tinha jogador para colocar. E ele colocou um jogador no lado esquerdo para barrar o Alan. Ou para barrar quem viesse por aquele setor. Porque na cartilha do futebol, o que tinha que acontecer? O Palmeiras expandir a sua atuação no campo, alargar o campo, ter um jogador numa beirada, outro na outra. Era Sousa e também o Alan, para poder jogar por dentro, jogar com o passe do Andréas, jogar com o Vitor Roque, com o Flaco Lopes, né? E o Coelho, mas levou um baile do Alan, mas um baile, porque não dava, era outra rotação. O Coelho, em 11 partidas de Libertadores da América, da LDU até então, tinha jogado 33 minutos, era uma aposta complicada, e o Palmeiras começou a ganhar o jogo ali. O Palmeiras foi muito bem, o que a gente viu aqui é épico, é histórico, e é impressionante, né, de ver a reação dos torcedores, que ficou todo mundo ensandecido. Foi realmente um jogaço. Um jogaço. E mais uma final brasileira. Mais uma final entre Palmeiras e Flamengo. Desta vez com Andrés Pereira no lado verde. E o que ele jogou hoje não está escrito.
Tô falando, tem tantos ingredientes nessa decisão, meu Deus do céu, ele tem assunto. Tem um mês até a final, a gente vai ter assunto para um mês inteiro, isso aí não vai faltar. Dentro e fora de campo. Dentro e fora de campo não vai faltar assunto, viu? Aliás, a gente falando mais uma final brasileira, né? Nos últimos 10 finalistas de Libertadores, 9 brasileiros, 9. Só o Boca furou a fila aí contra o Fluminense, mas ainda assim o Fluminense foi o campeão da Libertadores. Vitor Birner, boa noite. Hoje deu tudo certo, o que deu tudo errado, com opções do Abel, inclusive, que ele tentou consertar e não deu certo lá em Quito. Hoje, onde o cara tocou, virou ouro, hein? Impressionante. Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, Pedro, Jean, ao Zupac, ao Calçade, aos fãs e às fãs do esporte. Ele fez um time muito agressivo em todos os setores, com muita força, principalmente pelos lados. Alan, é a marca do Abel para mim, a assinatura do Abel nesse jogo, tem várias. Mas a assinatura para mim é o Alan. Para mim ele foi o melhor jogador em campo. É óbvio que a entrada do Veiga, que é um jogador mítico na história do clube, que faz os gols no segundo tempo, tem várias coisas, mas eu acho que a sacada do Alan pelo lado direito, deixando os jogadores experientes no banco de reservas, um jogador que no mano a mano, junto com o Maurício ali, ele destruiu o sistema de marcação adversário com jogadas individuais, porque ele não foi parado e tem tudo que culmina no lance do pênalti, do terceiro gol, que é, para mim, um lance que... Assim, ali era muito óbvio que ia sair o quarto, né? Era o que faltava para tornar óbvio isso. Do outro lado, com o Piquerez e o Sousa também, no lado esquerdo muito forte. O Andrés, entre eles, com muita facilidade, jogando com liberdade. E os zagueiros construindo. E a LDU entrou para jogar. Quando entrou para jogar, ela errou feio. Ela não tem como jogar com o Palmeiras. Com todo respeito... o Palmeiras não é o São Paulo do Casares, do Rigoni e do Crespo. O Palmeiras é um time competitivo, forte, intenso, acostumado a decisões. Não me espanta o resultado. Eu acho o resultado épico, histórico, mas olhando a força do Palmeiras, a gente falava disso na segunda-feira, eu achava plenamente possível virar. E o Palmeiras precisava fazer um jogo com a cara do Palmeiras. Um jogo com a cara do Palmeiras que vinha goleando no Campeonato Brasileiro, com exceção das últimas rodadas e em alguns momentos sendo avassalador. Hoje o Palmeiras subiu um degrau em relação àquilo. O mata-mata tirou ainda mais do time, tornou o time mais competitivo, com mais fome de vitória. E aí você olha em cada lance, primeiro gol, a reação dos jogadores, muito mais do que comemorar, coloca a bola no meio, segundo gol, terceiro gol dos Pedros, o Veiga pega a bola, coloca embaixo do braço, corre para o meio campo, ou seja, todo mundo ali sabia que ia dar. E a arquibancada foi junto e as coisas ficaram nos seus devidos lugares. Os dois melhores times do continente estão na final e essa final vai ser turbinada porque, além de a gente esperar a final, como normalmente acontece, entre hoje e a final, tem uma disputa do título do Campeonato Brasileiro. E os dois estão lá na briga, vai ficar jogando fogo rodada após rodada nessa final. Que novembro vai ser esse, Zupac? Tudo bem? Boa noite. Bem, companheiros, um abraço a todos. Vai ser espetacular, como foi espetacular o jogo de hoje, como foi espetacular o jogo de ontem por outros motivos. Né? Então tivemos semifinais muito quentes por motivos diferentes. Teve um tom de heroísmo ontem também. Não, evidente que também teve. Cada um defendeu uma vantagem como precisava, o outro reverteu uma vantagem que parecia impossível, que era improvável, e os dois chegaram lá nessa final de Lima. Pegando um pouco do que cada um falou, para não ser repetitivo, mas o que eu queria destacar é que a gente é muito sintomático, é muito simbólico que essa virada tenha acontecido no dia em que a comissão técnica do Palmeiras comemora 5 anos à frente do clube. 5 anos, eu já disse isso brincando algumas vezes na programação, uma comissão técnica ficar 5 anos à frente de um clube brasileiro é tipo Ferguson no United, para os padrões da Inglaterra. É isso mesmo. Tipo 2 décadas. Tipo 2 décadas. Talvez é mais improvável uma comissão técnica ficar 5 anos aqui do que ficar década na Inglaterra. E é muito simbólico que isso que a gente viu hoje no Allianz tenha acontecido nesse dia, porque acho que uma grande marca desse trabalho do Abel, que já teve vários momentos épicos, você destacou esse talvez como o maior, a final de Montevideo é outra, a arrancada do Brasileiro... O jogo contra o Botafogo é incrível. Sim, ali talvez fosse um feito mais improvável, porque você está perdendo por 3-0 no primeiro tempo. E um outro time que joga muita bola na casa dele. Mas a arrancada como um todo no Brasileiro de 23, e o que me chama a atenção, e hoje foi uma prova cabal disso, é que esses grandes momentos desse trabalho, eles vêm muito, não unicamente, mas muito pela interferência do Abel Ferreira. Tem as digitais do Abel Ferreira. Né? E o futebol, muitas vezes ele é exato, mas outras ele é aquela surra de oportunidades. Né? Então, o mesmo Abel que foi criticado com fundamento pelas escolhas que não se mostraram acertadas para o jogo da semana passada,
teve a chance de mudar o caminho e mudou o caminho. E o Palmeiras venceu o jogo como venceu, muito pelas escolhas que ele fez. E ele deu a letra. Na entrevista de chegada que a gente mostra, a entrevista Comebol de chegada, ele fala, olha, vou tentar abrir a linha de 5 deles ao máximo para gerar infiltração. E foi exatamente o que ele fez. O Sousa aberto por um lado, o Alan aberto por outro, esticando a linha de 5 da LDU. E se você vê, especialmente no primeiro tempo, onde o Palmeiras teve muito mais volume de coordenação, né? O segundo tempo foi mais na força, mas no primeiro tempo, muito volume de coordenação, muita jogada por dentro, espaço por dentro que foi criado pela abertura da linha defensiva. Então, assim, todos os adjetivos são válidos, a classificação ela é espetacular. Essa, para mim, é a imagem. Eu fico tentando imaginar o que passa na cabeça do Abel, onde ele, mais uma vez, conseguiu cravar a digital dele no momento épico, incrível da história do Palmeiras. E aquilo que o Jean falou sobre as críticas que a comissão técnica sofreu. Hoje é um dia que aquele torcedor que na Copa do Brasil foi lá mandar o Abel tomar caju, pedir para o Abel sair do Palmeiras, aquelas pessoas que falaram que o ciclo do Abel tinha acabado, essas pessoas hoje devem estar envergonhadas, porque são palmeirenses e amam o Palmeiras e querem o melhor do Palmeiras, não questiono. Mas hoje é um dia de hora de botar a cabecinha no travesseiro, pedir perdão pela blasfêmia. Até porque, né, Zupa, acho que assim, era a capacidade dessa comissão técnica, especificamente do Abel, sempre esteve muito clara, sempre foi muito óbvia. Eu acho que ninguém acerta o tempo todo, nenhum jogador joga em mais alto nível o tempo todo. Às vezes você toma decisões para um jogo de futebol que podem até fazer sentido, mas que não vão surtir efeito. E a gente precisa entender isso. Eu sei que o torcedor tem todo o direito de ser emotivo e ficar pé da vida e xingar e tudo mais, mas assim, o que eu quero dizer é quando você tem profissionais com tantas qualidades, e aí eu estou englobando o elenco todo também, porque o perfil desses caras é um perfil que você não encontra em qualquer lugar, que não é o tempo todo que você monta um grupo desse jeito. Claro que o mérito é do Abel, até porque ele muda muito o grupo, né? Mudou especificamente muito nessa temporada, mas sempre fazia trocas que nem eram muitas vezes trocas por razões técnicas, eram trocas para manter um time que tivesse o espírito que a gente viu hoje. Para manter um time que tivesse o espírito que a gente viu nos 4-3 com o Botafogo. Para manter um time que tivesse o espírito do que a torcida chama do time da virada. Eu acho que esse espírito, ele consegue muito por conta das escolhas das peças, dos jogadores. Porque o time é outro, né? O time é outro. Especialmente o desse ano, né? A reformulação, inclusive, foi motivo do time demorar para encaixar. E muda o time, muda o elenco, rejuvenesce o elenco. O Palmeiras tem, acho que, o segundo time mais jovem da Série A, em média, e o perfil do time não muda. Exato. Então, essa é a questão, porque o time muda do ponto de vista técnico, você pode achar, muita gente acha que esse é o melhor elenco, e talvez seja, tecnicamente falando. Eu acho que sim. Então, assim, as coisas mudam. Você teve nos primeiros anos do Abel um time que jogava completamente retraído e que explorava a velocidade com o Rony e com o Veiga até, né, que muitas vezes jogava isolado com o Rony na frente. O time do Abel já mudou muito a maneira de jogar, mas se tem uma coisa que não muda, é o espírito que a gente viu hoje. Inclusive, e isso eu gosto de ressaltar, nas eliminações. Porque olha como foi a eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil do ano passado. Sim. Na Libertadores do ano passado. Vai para o ano retrasado, pega o jogo com o Atlético Paranaense. Então, assim, é um time do qual o torcedor que muitas vezes, e aí eu estou falando torcedor brasileiro de maneira geral, que pede empenho, dedicação, raça, amor à camisa, honrem essa camisa, aqueles papos todos, esses caras entregam isso o tempo todo. Vão ganhar, vão perder, o futebol é desse jeito. Hoje você tem um grupo muito técnico que, se você tem esse espírito, mais a qualidade técnica desse elenco, a tendência é você brigar para chegar longe. Eles estão chegando longe, porque estão brigando por título brasileiro e Libertadores. São dois timaços, são dois técnicos de altíssima capacidade, um iniciando a carreira, o outro já mais consolidado. E aí qualquer um pode ganhar. E acho que essa questão é importante, cara. A gente saber avaliar qualidades de profissionais no futebol brasileiro, independentemente de se o time está ganhando ou não o tempo todo. Fala aí para eu poder acionar o Calçado. Você falava do Abel, Jean, desde o primeiro, do título dele, da conquista. Ele também se tornou um técnico melhor de lá para cá. Porque eu sei que você também concordava comigo da maneira de jogar, mais fechado, reativo, jogo contra o Atlético. Falávamos, inclusive, com o gol qualificado antes da partida. Que era o que ele podia fazer. Que era o que ele podia fazer.
a partir do momento quando ele começa a receber mais jogadores, ele tem dificuldade. Só que hoje, a dificuldade se transformou num jogo de alto nível. E tem mais um detalhe que eu acho que é muito importante. O Abel foi, até esse ano, um técnico muito conservador na manutenção do seu time, até quando não jogava bem, inclusive no mata-mata, como foi quando caiu a última vez na Libertadores para o Boca. Esse Abel é um Abel que entendeu que ele precisa, às vezes, privilegiar o momento do jogador em detrimento daquilo que ele tem feito rodada após rodada. Porque as mudanças que ele faz na escalação desse ano, a escalação classificou o Palmeiras, ele não teria feito no ano, por exemplo, que ele deixou o Endrick e todo mundo da virada do Campeonato Brasileiro no banco. Eu acho que o Abel é um cara que é uma coisa, assim, é natural e, aliás, não é natural. É uma das maiores virtudes que qualquer ser humano pode ter em qualquer coisa na vida. No Mundial, É aprender quando você se equivoca. No Mundial, o Alan, que é, eu acho que o grande case do jogo de hoje é o Alan. No Mundial, o Alan começa no banco, começa entrando muito bem. Os 2 jogos mais importantes contra Botafogo e Chelsea, ele foi com o Alan de ponta pela direita. Sim, então, assim, ele foi desprendendo, né? E aí ele viu, o Alan entrou muito bem contra o Cruzeiro, né? Inclusive é a jogada dele que o Fabrício Bruno é expulso. Sim. E aí foi uma confiança no moleque, né? No moleque que nunca foi titular de fato do Palmeiras e botou a peça que desequilibrou o jogo. Sim.